A Lenda de Amaterasu, o filme One Piece Red, astronomia e histórias em quadrinhos. O que esses temas que parecem ser totalmente opostos têm em comum e o que tudo isso pode revelar sobre o tesouro One Piece, com todos os detalhes de uma história escrita pelo gênio Eiichiro Oda. É isso que dois usuários do Reddit, Hiruma-kun e Marco, escreveram em uma das melhores e mais inteligentes teorias que nós já lemos. E aqui nós vamos trazer em detalhes e com as nossas teorias para vocês. No final do vídeo vocês vão acreditar que One Piece na verdade não é algo grandioso, mas que mesmo assim é capaz de mudar e libertar o mundo inteiro. Ou pelo menos, vamos deixar todos vocês com uma pulga atrás da orelha. Mas antes de mais nada, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se vocês gostam do nosso conteúdo, já considerem deixar o like aí embaixo, porque isso ajuda a gente demais. E se vocês ainda não são inscritos no canal, já se inscrevam, porque aqui tem vídeo toda semana, análise de capítulos, teorias e muito mais. Mas sem mais enrolação, vamos direto para esse vídeo. Mas antes de irmos direto para esse vídeo, nós vamos falar sobre o patrocinador desse vídeo. É um aplicativo onde você pode ver filmes, séries, desenhos, animes, jogos de futebol, conteúdo infantil e muito mais. Compatível com quase todos os dispositivos Android que existem. Nele você pode ver One Piece em excelente qualidade, sem anúncios e até ver seu time jogar no seu campeonato favorito. Uma das maiores vantagens é que esse aplicativo é livre de anúncios, então você pode ver seu conteúdo favorito sem aquelas interrupções chatas. E tudo isso na melhor qualidade de imagem, até em 4K. Incrível, né? Nós já utilizamos esse aplicativo, então baixem vocês também. Todos os links estão na descrição e no comentário fixado. Agora sim, vamos voltar para o vídeo. Uma teoria popular entre a comunidade de One Piece é que Imu pode ser baseado no conto popular japonês de Kaguya, a Princesa da Lua. Na verdade, existem algumas semelhanças, como o fato de Imu e Kaguya terem 5 pessoas ao seu redor, os Gorosei, no caso de Imu, tentando realizar qualquer um de seus desejos. No entanto, nós realmente acreditamos que os 3 atores principais do mundo de One Piece, Luffy, Barba Negra e Imu, podem ser baseados no mito japonês dos 3 filhos preciosos de Izanagi. Izanagi teve 3 filhos, e você definitivamente já ouviu seus nomes antes: Amaterasu, a divindade do sol, Tsukiyomi, a divindade da lua, e Susanoo, a divindade das tempestades e do mar. Dizem que Amaterasu nasceu quando Inazagi lavou o olho esquerdo, Tsukiyomi nasceu quando ela lavou o olho direito e Susanoo quando lavou o nariz. Luffy, que comeu a fruta mítica do diabo baseada em uma divindade do sol, Nika, poderia ser logicamente Amaterasu, enquanto Barba Negra, que foi retratado com uma lua ao seu lado e literalmente controla a escuridão com seus poderes de fruta do diabo, pode se parecer com Tsukiyomi. E por fim, Imu, que pode ser uma inversão de Umi, a palavra japonesa para mar ou oceano, poderia ser a versão de Susanoo do Oda. O olho esquerdo de Jiraiya que estava faltando pode ser o olho esquerdo de Amaterasu que nasceu de Izanagi. Isso pode ser uma dica sobre a forma como Imu derrotou o Joy Boy. Imu cortando o olho esquerdo do Posed procurado de Luffy e o olho direito de Barba Negra com uma espada. Curiosamente, o olho esquerdo de Shirahoshi também foi esfaqueado. Isso seria porque ela é aliada de Luffy, o Amaterasu? Existem também 3 capas de volumes de mangá que retratam Luffy e seus aliados com o olho esquerdo coberto ou fechado. Poderia ser apenas uma coincidência, mas assim como o Rayleigh disse, pode ser que não existam coincidências neste mundo. É seguro dizer que o olho esquerdo perdido de Jiraiya é o reino antigo que foi derrotado pelo governo mundial durante o século vazio. Pode até ter sido um reino do sol que usou eletricidade proveniente da energia solar para suas invenções tecnologicamente avançadas. E talvez o povo daquele reino usasse chapéus de palha porque naquela época eles tinham seu lugar ao sol, um símbolo de sua liberdade. Quando Roger conheceu Rayleigh, disse que queria virar o mundo de cabeça para baixo, e isso pode ter sido um prenúncio sobre transformar Imu de volta em Umi, como quer que isso aconteça no futuro. Certo, sob a perspectiva dessa lenda, nós vamos mais a fundo nessa teoria. Vocês já assistiram One Piece Red? Nós acreditamos que esse filme poderia ser uma dica do Oda em termos do significado da música, do chapéu de palha de Luffy e de Imu-sama. Desde o início de One Piece, Luffy sempre quis ter um músico em sua equipe, e felizmente ele encontrou um em Thriller Bark. Essa também é a primeira vez que encontramos a música Sake de Binks, da qual falaremos mais à frente. Algumas pessoas acreditam que o sonho de Luffy é dar a maior festa que já existiu, e obviamente você precisaria de música para esta ocasião. Uta, a filha de Shanks e principal antagonista do filme, também é musicista. Ela é a musicista mais popular da história do filme e amiga de infância de Luffy. Durante sua música
I Am Invincible, no qual ela lutou facilmente contra os piratas que tentavam capturá-la, ela se transforma e usa uma armadura dourada com uma coroa de 4 pontas que se parece muito com a que Imu usa sempre. Talvez, e só talvez, o Oda esteja tentando traçar um paralelo entre essas duas personagens, mas vamos seguir em frente. É o interessante que o logotipo da Uta seja o antigo desenho do chapéu de palha de Shanks feito por Luffy. E por quê? Porque Uta significa música em japonês e o desenho parece uma tradicional garrafa de sake japonesa, como as que vimos durante o banquete no final do arco da Ilha dos Tritões. Então, o que isso significa? O que o Oda está tentando nos dizer aqui? Uta ou música escrita em uma garrafa de sake? Pelo amor de Deus, mais explícito que isso é só se o Oda desenhasse o sake de Binks na nossa frente. Mas não no sentido literal. Você não pode beber sake com chapéu de palha, ou pelo menos não deveria. Se dermos uma olhada na letra traduzida dessa música, diz que alguém vai entregar o sake de Binks e que se aguentar, o sol da manhã vai nascer. O amanhecer chegará. A linha que fala sobre bateria também pode estar se referindo aos tambores da libertação de Joy Boy e Nika. Nós achamos que o que isso quer dizer é que Luffy vai libertar o mundo inteiro da opressão do governo mundial e assim dar a cada pessoa no mundo um lugar ao sol. Afinal, Luffy quer ser o homem mais livre do mundo. E é por isso que ele usa o chapéu de palha, porque ele é a pessoa mais próxima do sol. Afinal, só quem vive sob o sol precisa de um chapéu, principalmente quando se trata dos homens peixe que vivem literalmente nas profundezas do mar. Falando nisso, a Noa, que descansa nessa ilha, foi criada para esse único propósito, para trazer os homens peixe à superfície novamente. O sake é algo que você compartilha com seus amigos, então naturalmente Luffy compartilhará sua liberdade máxima com todos próximos a ele. Luffy compartilha seu precioso chapéu de palha com pessoas próximas e que ele confia, assim como uma xícara de sake que você compartilha com seus amigos, e ao dar a cada pessoa um lugar ao sol, incluindo Shanks, ele cumpre sua promessa de devolver o chapéu de palha para ele em um sentido metafórico. Outra cena muito interessante durante o filme Red foi o seu final. Todos estavam presos na falsa utopia de Uta e a única coisa que libertou todos de sua própria maldição foi uma música. E o nome dessa música é literalmente a continuação do mundo. Assim como todos estavam presos na falsa utopia de Uta, talvez todos na história canônica estejam presos na falsa utopia de Imu. Ambos são governantes de seus respectivos mundos. O mundo está parado esperando o amanhecer. Na verdade, não queremos acreditar que o Imu seja um vilão comicamente malvado ou como um alívio cômico. Ele pode ter algumas razões compreensíveis para suas ações e para o estado em que o mundo se encontra atualmente, mesmo que a escravatura, a opressão, a corrupção seja literalmente errado e não importa como se olhe para isso. Não tem como perdoar o Imu por tudo que ele fez, mas no final das contas pode ter uma interação entre Luffy e Imu que causa a libertação do mundo. Nós acreditamos que na história canônica, Sake de Binks teria a mesma função que a continuação do mundo de Uta, a música que libertou todos da sua escravidão. E é por isso que Luffy sempre insistiu em ter um músico em sua equipe, caso contrário o amanhecer do mundo não seria possível. É claro que Luffy não pode saber que a música seria essa chave, mas poderia ser apenas o Oda escrevendo que Luffy está naturalmente no destino para se tornar o libertador. É só observar como quase todos os arcos em One Piece terminam. Onde quer que Luffy vá, as pessoas são libertadas da opressão e sorriem numa grande festa, num grande banquete. Nós acreditamos que esse filme pode ser uma forte pista de como será o final de One Piece. Outra coisa muito interessante e que de alguma forma complementa essa teoria é que todo o mundo de One Piece tem uma correspondência quase perfeita com a esfera celestial. Para quem não sabe, essa esfera é imaginária, sem raio definido, que está em volta da Terra e representa a projeção das estrelas como são vistas do nosso planeta. E se compararmos os astros dessa esfera com os locais e personagens de One Piece, o resultado pode ser assustador. Nós vamos dar alguns exemplos aqui para vocês. A Grand Line seria equivalente à Via Láctea, pois em ambos os hemisférios há uma faixa central com maior densidade de estrelas, formando assim uma espécie de caminho linear. É a mesma coisa de olhar para o céu noturno. Essa faixa nada mais é do que a espiral da Via Láctea projetada aos nossos olhos. A Red Line seria a elíptica, que é uma órbita aparente do Sol em relação à Terra e o local dos pontos onde ocorrem eclipses envolvendo a Lua e que divide o mapa em 4 áreas no céu, por onde passa a elíptica. As constelações de Callion e Dourado seriam Skypia. Callion é céu em latim, enquanto Dourado significa ouro. Esses dois grupos de estrelas estão lado a lado. Enies Lobby, Marineford e Impel Down seriam um triângulo Australia. Todos vocês sabem que essas ilhas em One Piece formam um triângulo. E para fortalecer esse ponto, muito perto desse triângulo fica o Grande Atrator, um centro gravitacional gigantesco, que mantém essas constelações em forma de
triângulo. Além disso, temos a Ilha dos Homens-Peixe, que poderia ser baseada nas constelações de Peixes e Aquário, a Zou na nebulosa do Elefante e muitas outras correspondências. Porém, tem uma específica que nós queremos focar aqui nesse vídeo. Laugh Tale seria a constelação Crux. Essa constelação é um conjunto de 4 estrelas formando uma cruz imaginária, exatamente como a dos 4 Road Poneglyphs. E ainda não acabou. O que fica exatamente no meio dessa constelação, Epsilon Crucis, também chamado Jinan. Jinan é uma palavra no dialeto dos aborígenes do norte da Austrália que significa um saco de canções. E também há um aglomerado de estrelas no interior do Crux que é chamado de a Caixa de Joias, The Jewel Box. Esse nome lembra alguma coisa pra vocês? Muitas coisas e personagens em One Piece se referem à astronomia, como por exemplo supernovas da pior geração, dragões celestiais, Castelo Pangeia, Lunarianos, Skypiea, Thousand Sunny e muito mais. Agora, para concluir todo esse pensamento sobre a música em One Piece e o que seria o tesouro, nós diríamos que em Laugh Tale seria encontrado, provavelmente em uma caixa de joias, um saco de músicas, contendo as letras de Bin Sake e provavelmente outras que revelariam o século vazio. One Piece então seria o sake que reúne todas as pessoas de One Piece, bebendo, festejando e cantando todos juntos, rindo exatamente como a tripulação de Roger fez. Essa informação contida nas músicas levaria, com a ajuda das armas antigas, ao nascimento de um novo mundo, sem barreiras entre diferentes classes e civilizações. Pelo ponto de vista dado por essa teoria, toda a história de One Piece resulta numa viagem por todo o céu noturno para chegar ao novo amanhecer, como um longo sonho estrelado. Certo, mas depois de tudo isso, o que fez Roger rir? O que era tão engraçado a ponto de nomear uma ilha inteira como um conto de risadas? E o que realmente é o tesouro de Joy Boy? Quando Gold Roger encontrou o tesouro de Joy Boy, ele e sua tripulação riram muito e chamaram a última ilha de Laugh Tale. Então não é exagero supor que One Piece em si seja literalmente uma história engraçada. Vegapunk explicou que as frutas do diabo são manifestações de sonhos que alguém teve no passado, por exemplo, se eu pudesse voar, se eu pudesse fazer uma fogueira e assim por diante. Ainda não sabemos como essas frutas surgiram, então isso permanece um mistério por enquanto. De volta à Vila Kokoyashi, nós vemos um flashback de Luffy referindo-se ao seu chapéu como seu tesouro. Então Oda nos mostra que um tesouro não precisa necessariamente ter um valor monetário. Roger referiu-se ao tesouro de Joy Boy como uma história engraçada. Luffy referiu ao seu chapéu como seu tesouro. Essa teoria sugere que Joy Boy foi um escravo que viveu durante o século vazio, que levou uma vida miserável e a única coisa que despertou alegria nele foi sua coisa mais favorita do mundo, o seu tesouro. Então One Piece poderia ser muito bem uma história em quadrinhos engraçada. E o protagonista dessa história em quadrinhos foi Nika, o Deus Sol que traz riso aos que sofrem com a opressão e os liberta. Um farol de luz em tempos de escuridão. Calma, nós vamos explicar direitinho o nosso ponto aqui. Who até mencionou que ninguém sabe se ele realmente existiu ou não. Joy Boy ansiava por ser como seu herói favorito e assim, por mecanismos misteriosos que ainda não entendemos, obteve poderes da Akuma no Mi que lhe concederam seu maior desejo. Joy Boy se tornou o Guerreiro da Libertação. Isso poderia ser uma explicação do porquê o Gear 5 de Luffy é quase todo branco, como o papel sem tinta de uma página de quadrinhos, e porque ele tem habilidades que lembram a física ridícula dos desenhos animados que ultrapassam os limites da realidade. Afinal, o herdeiro da Hito no Mi modelo Nika é limitado apenas por sua imaginação. A fruta dele é uma fruta Zoan e, portanto, é baseada em um mito, uma lenda, assim como a fruta do Buda no universo de One Piece, por exemplo. Então, pode ser que Nika nunca tenha existido fora daquela história em quadrinhos. Na verdade, essa não seria a primeira vez em One Piece que um personagem de história em quadrinhos se torna realidade. Isso já aconteceu durante o arco de Wano, quando Sanji se transformou em Osoba Mask, ou melhor, Stealth Black da Germa 66. Lau mencionou que todo mundo no North Blue conhecia suas histórias em quadrinhos, o que sugere que ele próprio era um grande fã. Talvez o título da história em quadrinhos favorita de Joy Boy fosse o Guerreiro da Libertação, Nika. Sanji sonhava em se tornar um homem invisível porque leu um livro sobre frutas do diabo e seu sonho se concretizou não por comer uma, mas ironicamente pela tecnologia de seu pai, o que poderia ser um paralelo ao desejo de Joy Boy de se tornar um Guerreiro da Libertação, assim como Nika. E aqui vem a parte interessante. Se você olhar atentamente para o painel mostrado anteriormente, onde Roger diz que história engraçada, na verdade parece que Roger estava segurando algo em sua mão que definitivamente poderia ser algum tipo de folha de papel ou mesmo uma história em quadrinhos. Este painel foi enquadrado de uma forma muito
muito específica. Por que Roger não ocupou todo o espaço daquele quadro? Eu me recuso a acreditar que esse tipo de composição de imagem tenha sido uma escolha aleatória. Afinal, o Oda aparentemente não faz nada à toa. Ele poderia ter desenhado isso de forma diferente, mas optou por não o fazer. E acho que isso é uma grande dica que o Oda tentou passar debaixo dos nossos narizes. Existem duas maneiras pelas quais o Oda escreve o nome One Piece em japonês. O primeiro é One Piece, que basicamente é uma japonificação do nome inglês. Porém, em japonês está escrito como Hitotsunagi no Dai Hiho, que pode ser lido de três maneiras: um grande tesouro escondido inteiro, mar em paz e algo que conecte as pessoas. E o que conecta as pessoas no mundo de One Piece? O próprio Oda mencionou em uma entrevista que, em sua opinião, o mangá deveria conectar as pessoas. É suposto ser uma ferramenta para fazer novos amigos e falar sobre o interesse comum. E na verdade é isso que a gente faz aqui no canal e na vida real. Todos vocês que gostam de One Piece já conheceram alguém através da obra e hoje vocês podem ser grandes amigos. E o que Mihawk diz ser a habilidade mais perigosa e formidável que alguém poderia ter nesse mundo, aquela que Luffy possui, é a capacidade de transformar qualquer pessoa em um aliado, em um amigo seu. Eu realmente acredito que o Oda deseja que o mangá de One Piece se torne o mesmo tesouro precioso para nós, da mesma forma que a história em quadrinhos favorita de Joy Boy se tornou seu precioso tesouro. Então você poderia dizer, Luffy é o nosso Nika e cada leitor de One Piece tem potencial para se tornar um Joy Boy. Eu sei, parece brega, mas eu adoro isso. E sinceramente, o Oda também. Afinal, a forma mais forte de seu protagonista não é algo extremamente poderoso e amedrontador, como na maioria dos mangás, mas sim o poder mais ridículo dos mares. Pode ser loucura, mas talvez One Piece também seja o tesouro mais ridículo dos mares. E é por isso que Rayleigh disse que Luffy poderia ter uma interpretação diferente da que eles tiveram. Afinal, assim como é dito na música Sake de Binks, a vida é um conto de risadas sem fim e sem sentido. É claro que One Piece pode ser algo totalmente diferente disso, e na verdade apenas o tesouro do próprio Joy Boy é que seja a história em quadrinhos, mas comentem o que vocês acharam dessas teorias, e o mais importante, comentem o que é o tesouro One Piece na opinião de vocês, porque nós queremos fazer um vídeo só sobre isso, lendo o que vocês acham que é One Piece, e cara, isso vai ser muito interessante. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, comentar o que vocês acharam e se inscreverem no canal caso ainda não sejam inscritos. Além disso, chequem todos os links na descrição das nossas redes sociais, principalmente o Instagram do canal, que é por lá onde vocês podem mandar suas perguntas e a gente responder aqui em vídeo. E é isso, galera. Valeu!